Eu queria que os irmãos olhassem para essa seguinte imagem e eu queria que vocês pensassem aí com os seus botões, ou pensassem nos seus corações, o que essa imagem ela está dizendo? O que essa imagem está dizendo? Pensa aí um pouquinho, olhe para ela, reflita na imagem. Como que o ChatGPT ajuda a gente, né? A gente pergunta lá, eu quero uma imagem assim, e ele deu essa imagem aí para mim, que era realmente aquilo que eu pedi para ele. O que eu pedi para ele? Eu pedi para ele uma imagem que estivesse junto a maldade humana e a bondade de Deus. E por quê? Porque o Salmo 36, meus irmãos, ele vai falar sobre isso. Ele vai mostrar como os homens são maus, mas como Deus é bom. E aí, o salmista está intrigado diante dessa bondade de Deus. Por quê? Porque a maldade do homem ela é gritante. A maldade do homem é algo realmente assim muito forte. A maldade do homem é algo que realmente é apresentado e das versões mais cruéis. E o salmista fica assim, uau, como que o homem sendo tão mau, mas Deus continua sendo tão bondoso, tão benevolente, tão gracioso para esta a humanidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, se você ainda não fez, no Salmo 36, vai estar aparecendo aqui, mas eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, tá bom aí, para que a gente pudesse acompanhar a leitura e também não só acompanhar a leitura, acompanhar a meditação dessa noite. Salmo 36, versículo 1 diz assim: no coração do ímpio há uma voz de rebeldia, diante de seus olhos não há temor de Deus, porque ele tem orgulho de si mesmo, pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama, segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Senhor, teu amor chega aos céus e tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus, teus juízos são como o abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é precioso, os filhos dos homens se refugiam à sombra das suas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Preserva teu amor para os que te conhecem e tua justiça para os retos de coração. Não permitas que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Santo Deus, que a tua palavra encha os nossos corações nessa noite e que saiamos daqui, ó Pai, logo mais dispostos, Santo Deus, a olhar para o Senhor e adorar o Senhor fundamentado na tua palavra. Que possamos compreender, Santo Deus, o tamanho da maldade da humanidade, ó Pai, mas como é possível frear essa maldade em Cristo Jesus, e que assim possamos viver sempre para o teu nome. E é no nome do seu Filho Jesus Cristo que eu oro, agradecido. Amém. Queridos, quando a gente lê esse texto, o Salmo 36, vem um entendimento dele que mesmo diante da maldade humana, e o versículo 1 ao versículo 4, o rei Davi, ele relata esta maldade humana. Então mesmo diante da maldade humana, Deus sempre será refúgio seguro e fonte de vida para os que o temem por meio de Cristo Jesus. Essa frase aqui é aquela frase que quando a gente está conversando sobre pregação, homilética, seria aquela grande ideia, aquela frase central, ideia central do texto. Só que quando a gente lê o texto, a gente não vê Cristo Jesus. E eu fiz questão de enfatizar Cristo Jesus, por quê? Porque uns dias atrás, nós tivemos aqui o privilégio de receber alguns irmãos americanos. E fomos visitar várias pessoas. Várias pessoas que não creem em Deus por meio de Cristo Jesus. Mas essas pessoas dizem assim: eu temo muito a Deus, eu confio muito no Senhor. Só que a confiança que nós devemos ter no Senhor não é fundamentado em nós, é fundamentado em Cristo. É fundamentado naquilo que Cristo Jesus realizou e na obra dele. Não é fruto da nossa própria capacidade, não é fruto do nosso conhecimento, não é fruto da nossa expertise, mas sim da ação de Deus em nos amar. Então, quando nós
lemos o Salmo 36, é extremamente importante a gente pensar nisso, que é aqueles que confiam em Deus por meio de Cristo Jesus, que terão a oportunidade de ter o Senhor como refúgio, como fortaleza, ter o Deus como realmente o Pai, não simplesmente porque eu confio em Deus, não, temos que confiar em Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Não adianta simplesmente, eu confio em Deus porque eu sou uma pessoa de muita confiança. Não, então você confia em você. E tem um profeta do Antigo Testamento, o profeta Jeremias, que diz assim: maldito o homem que faz o quê? Que confia no homem. Então eu não posso confiar em mim. Então, se eu confio em Deus, eu confio em Deus não por causa da minha capacidade, da minha inteligência, é por causa de Cristo Jesus e por causa da ação dele, por causa daquilo que foi falado, acho que o Sandro, na oração dele, por causa do convencimento que o Espírito Santo opera em nossas vidas. Então, o Salmo 36, ele traz para mim e para você uma mensagem assim, que mesmo diante dessa maldade humana e do tamanho dessa maldade, gente, e do tamanho dessa maldade, Deus sempre será um refúgio seguro e fonte de vida para os que o temem por meio de Cristo Jesus. Não será por outra forma, não será de outro jeito, mas será exclusivamente por meio de Cristo Jesus. E aí, o que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos do versículo 1 ao versículo 4, o salmista mostrando a profundidade do pecado humano. O que tem nesses versículos aqui é a revelação da corrupção do coração humano. E o versículo 1, ele é muito interessante. Por quê? Porque diz assim, no coração do ímpio há uma voz de rebeldia, ou seja, o coração do ímpio parece que fala. O Antigo Testamento, ele é um texto, né? O texto do Antigo Testamento é um texto de oráculos, mensagens de Deus, Deus falando coisas, pessoas falando. Mas é interessante que nesse versículo aqui há um oráculo, há uma mensagem do próprio coração do ímpio. Olha lá, no coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Fuja de Deus, se afaste de Deus, faça aquilo que você quer fazer. Siga os seus instintos, siga o seu coração. O que tem aqui é realmente uma voz interior que está dominando o ímpio. E aí a gente vê realmente essa profundidade, a profundidade do pecado da humanidade. E aqui, meus queridos, o pecado ele age dessa forma, como uma voz macia, viu gente? Uma voz gostosa de ouvir. Não é uma voz assustadora, porque aquilo que nos assusta, o que a gente faz? Eu que sou mais bobo que vocês, eu fujo, viu, gente? Vocês são mais espertos, vocês podem até encarar. Eu vou fugir, está me assustando, eu vou fugir. Não vou dar sopa, não sei o que é. Ainda mais se é algo que a gente não sabe o que é realmente. Foge daquilo lá. Voltando ontem de Poço Fundo, e comentei com a Ruth, que estava no meu carro, que perto ali da cidade do trevo de Passa Quatro, que tem ali entre Pouso Alegre e Poço Fundo, né, tem um trevozinho da cidade ali de Passa Quatro. Quando fazia parte da juventude lá de Pouso Alegre, a gente fez vários acampamentos num sítio que tem ali, bem perto do trevo ali, não sei quem já passou por aquele lado ali, né, indo para Silvanópolis ali, é Passa Quatro mesmo ali, né? Não é Passa Quatro, não, Passa Quatro não, como é que chama? Não, antes de Poço Fundo ali, agora esqueci o nome da cidade, Passa Quatro é para cá, é verdade. Não, antes. Não, Paraguaçu é outro lado. Não, antes de Silvanópolis. Tem o trevo ali, que sobe até a cidade à esquerda, você indo para Alfenas. Logo depois de Pouso Alegre, depois do bairro do Servo ali, tem um trevo à esquerda. Não é Machado, olha no mapa aí agora eu fiquei encafado aí, gente, olha aí fazendo favor. Se vocês não olharem, eu vou olhar, viu gente, vocês estão muito devagar aí, viu? Como é que é o nome? Não, São João da Mata é na estrada. É antes. Não, é bem antes. Oi? Acharam aí ou não? Não, tem sim. Tem o trevo ali, Tony. Vamos descobrir o nome da cidade, depois a gente volta para o texto. Tá, peraí, agora eu falei, você estava aí, verdade, não é Passa Quatro é para cá. Oi? Não ficou assustado não. Eu assustei com algumas coisas lá que eu vou contar para vocês já o que é. Mas deixa eu só achar a cidade aqui, peraí. Não, Congonhas é outra estrada. Aqui, Alfenas, Machado, aqui, peraí. Pouso Alegre, não, Serrania é outro canto, mais longe ainda. Espírito Santo do Dourado. Falei que não tem o trevo do Espírito Santo Dourado lá? Vocês são devagar mesmo, viu, gente? Você não consegue usar um Google Maps, não? Eu estou com quase 60 anos já. Não, estou brincando, estou longe dos 60, viu, gente? Espírito Santo Dourado.
Sei por que passar 4, cara. Sei por que eu falei passar 4, né? Doideira, Espírito Santo dourado. Então tem o trevo ali, tem até o radar de 60 por hora, que se você passar acima, você vai dar dinheiro pro Zema, tá bom? Então você fica esperto. E aí contando para Ruth, que tínhamos o acampamento ali da juventude de Pouso Alegre, as mulheres ficaram na casa, os meninos dormiam na quadra, e aí a gente ouviu alguns barulhos, eu, meus irmãos, os meninos da igreja lá, e aí a gente foi pegar o caminhozinho e descer na estrada, e a gente começou a olhar na estrada assim, e a gente viu uma pessoa, e essa pessoa não saiu do lugar, mas a gente viu a pessoa lá. E aí a gente criou coragem, porque a gente estava num 6 ou 7 e só tinha um. A gente desceu mais um pouco, mas estava assustado e a gente voltava. A gente descia um passo e voltava 2. A gente ia um para frente e voltava 2. Até que a gente falou, não, vamos lá. Pegamos um pedaço de pau e não sei o quê, e era um mourão de cerca, que a gente imaginou que era uma pessoa. E a gente ficou assustado com aquilo lá, porque a gente ouviu algum barulho e a gente falou, alguém vai vir aqui invadir, e a gente estava dormindo na quadra, a gente precisava de proteção. O que nos assusta, a gente foge. A questão é, o nosso texto aqui diz que tem uma voz dentro do nosso coração, e uma voz de rebeldia, que muitas vezes nós gostamos de ouvir, e uma voz que a gente dá atenção. E o salmista, o rei Davi, ele revela isso para a gente dessa forma aqui: no coração do ímpio há uma voz de rebeldia, diante de seus olhos não há temor. E aqui ele revela um pouco do que acontece com essas pessoas que dão ouvidos a essa voz que está dentro do coração do homem. É interessante que o mundo, ele diz para você assim: siga o seu coração. Siga o seu coração. Só que a palavra de Deus diz o que sobre o coração? Em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que qualquer outra coisa, e desesperadamente corrupto. Então, o coração da humanidade, ele é um coração corrupto. Então, eu não posso dar ouvidos ao meu coração, porque se eu der ouvidos ao meu coração, olha o versículo 2. Ele tem orgulho de si mesmo. Ele tem orgulho de si mesmo. Gente, a humanidade sem Cristo, ela se acha que pode realmente viver. Ela acredita que ela não tem problema nenhum aquilo que ela está fazendo. Tanto que o texto diz assim, pensa que seu pecado não será descoberto e nem reprovado. Por quê? Não, porque eu sou mais eu. Certa vez, conversando com um amigo policial, amigo e irmão policial, ele disse que muitos bandidos, eles caem no sentido de serem presos por causa do próprio orgulho. Por quê? Porque se sentem confiantes. Faz uma vez e não dá nada. Faz uma segunda e não dá nada. Daqui a pouco a casa cai para eles. Por isso não tem bola de cristal, tem ali sim uma capacidade investigativa muito legal, mas às vezes o processo demora, e a pessoa cometeu o crime e não deu nada, ela se sente o quê? Confiante, para fazer o quê? Para fazer de novo, e às vezes até aumentar a intensidade. Se ele invadiu uma casa de 3 quartos, ele vai para uma casa de 3 cômodos, ele vai para uma casa de 8 cômodos. Se tinha a garagem de um carro, ele vai para uma casa que tem garagem para 4 carros, que ele vai querer algo mais, e assim ele vai se sentindo confiante. É o que o texto está dizendo aqui, Ele tem orgulho de si, do seu próprio pecado, tem orgulho da sua própria maldade. Ele acha que o seu pecado não tem problema, não vai ser reprovado. Por quê? Porque não foi descoberto. E aqui, gente, vem um grande problema, que muitas vezes nós caímos também nesse problema. Qual o problema? Achar que o pecado é pecado quando ele vem à tona. O Senhor Jesus Cristo revela que um homem adúltero, ou um homem homicida, cometeu o adultério e o assassinato, aonde? No coração. Mateus capítulo 5. Se olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Se xingar o seu irmão de racá, de tolo, já matou, já assassinou no coração. Então está aqui a questão. E ela precisa ser tratada aqui, no coração. E muitas vezes a gente acha, não, eu não fiz nada, ninguém viu, ninguém sabe o que está acontecendo no meu coração, então não é pecado. Não, eu tenho um Deus no céu que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, que não tem nada oculto a Ele, que Ele consegue enxergar aquilo que as pessoas não conseguem ver. O que ocorre com a humanidade caída? Ocorre por causa da profundidade do seu pecado e do seu coração corrupto, que eles confiam cada vez mais em si e amam cada vez mais a si mesmos.
Tanto que o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, que sabe, porém, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos, corruptos, incrédulos, desafeiçoados, e ele coloca uma lista imensa ali. Por causa do quê? Por causa desse orgulho, por causa dessa maldade, pelo fato dele não realmente temer a pessoa de Deus, por ele não confiar no Senhor e não crer realmente nesse Deus que fez o céu, a terra e o mar. E aí acontece uma coisa, meus irmãos. O que acontece? Acontece que quando não tememos a Deus, lisonjeamos a nós mesmos, o que por sua vez nos dá ainda mais segurança para pecar. Então, se eu não trilhar aquele caminho de Provérbios capítulo 1, versículo 7, Provérbios 1, 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do que, gente? Da sabedoria. Então o temor é o quê? É o respeito por Deus. Se eu não respeitar a Deus, eu vou começar a lisonjear a mim mesmo, achar que eu sou uma pessoa boa, capaz, e que os meus pecados não têm problema, e que eles não serão descobertos, e que ninguém irá reprová-los. Eu vou me colocar numa condição do quê? De Deus, achando assim, eu sou a pessoa. Queridos, eu e você precisamos cuidar para que a gente não venha a se afastar desse temor de Deus. Eu preciso realmente conhecer cada vez mais quem é o Senhor, e preciso entender o tamanho da gravidade do meu pecado, e também o tamanho da gravidade do seu pecado. E não adianta você pensar assim, que o seu coração não é capaz de fazer as maiores atrocidades, porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, e quem é capaz de dominá-lo? Ontem, no projeto missionário que aconteceu lá em Poço Fundo, teve uns meninos que voltaram falando assim: pastor, encontrei um cara que nunca pecou e que não peca. Ele acabou de pecar. Por quê? Porque aquele que diz que não peca faz Deus o quê? De mentiroso. E é tão interessante que o Senhor Jesus Cristo diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então a humanidade é pecadora. Romanos 3, 23 diz isso, né? Porque todos pecaram. Todos pecaram. E a recompensa pelo pecado em Romanos 6, 23 é porque o salário do pecado é a morte. Então todos pecam. Então não adianta você pensar assim: não, meu coração não é assim. Pode ser que hoje você não esteja vivendo assim, por causa do freio que Deus nos dá, por causa de Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus, a bondade de Cristo Jesus freia sim a maldade do nosso coração. Mas é capaz, somos capazes de fazer as mesmas coisas que o rei Davi está falando dessas pessoas aqui. No versículo 3, ele diz assim, as palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Olha o versículo 4, ele trama o mal na sua cama. Provérbios diz isso, que alguns se apressam para fazer o mal e não se aquietam, não ficam quietos enquanto não colocam essa maldade em prática. Segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Queridos, o rei Davi está mostrando o tamanho da maldade do homem quando se perde o quê? O temor do Senhor. Quando a pessoa perde o temor do Senhor, ele perde todas as outras coisas importantes relacionado a caráter, relacionado à conduta. Em vez de agir com sabedoria, com amor, com bondade, o que ele faz? Ele vai tramar o mal, ele vai aplicar aquele mal, ele vai colocar em prática aquele mal que ele tanto pensou e tanto planejou. Em vez de meditar na verdade, na pessoa de Deus em seu leito, ele está conspirando coisas perversas, coisas maldosas. Parece que essas pessoas não conseguem relaxar, nem descansar, nem pegar no sono, enquanto a maldade não esteja sendo algo realmente visível. Eu e você, nós vivemos dias assim, em que muitos seguem esse mesmo padrão, desprezam a verdade, exaltam o próprio ego e rejeitam aquilo que é justo. Eu e você precisamos reconhecer o perigo de viver sem o temor de Deus. E aí, vem uma questão. Provérbios 4, 23, vocês lembram o que está escrito lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende o quê? Toda a sua vida. Querido, você está guardando o seu coração? De você mesmo, tá? De você mesmo.
não é simplesmente de outros. Eu não tenho que simplesmente guardar o meu coração relacionado com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu vejo. Isso também. Mas a gente tem que guardar o nosso coração da nossa própria maldade. O Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. De onde vêm os homicídios e as maldades? Não vem do próprio coração? Você está cuidando do seu coração, gente? E aí, não é o coração um músculo, não. Sim, o que eu estou falando, tá? Não é com caminhada, não é com atividade física, com musculação, não é isso não. É guardando o seu coração, respeitando a pessoa de Deus. É guardando o seu coração, olhando para o eterno. É o que acontece aqui no texto. Olha só, você está cuidando aí do seu coração, né? O texto está aqui, ó. Mesmo diante da maldade humana, Deus sempre será refúgio seguro e fonte de vida para os que o temem por meio de Cristo Jesus. Se do versículo 1 ao versículo 4, o rei Davi mostra essa profundidade da maldade humana, o que nós temos agora? Nós temos a grandeza da fidelidade divina. Algo que é maravilhoso nesse salmo é que o rei Davi, ele não fica assim simplesmente assustado, e ele estava assim realmente diante desse relato da maldade, ele estava assim realmente fixo. Puxa vida, o homem é mau, a maldade é grande realmente, mas ele não ficou simplesmente fazendo isso. Ele troca agora a direção do seu olhar, ele começa a olhar para Deus. Ele começa a olhar para Deus. É o versículo 5: Senhor, teu amor chega aos céus e tua fidelidade até as nuvens. Eu acho que é daqui que as pessoas tiraram aquela expressão assim: você me ama? E muitas vezes as crianças falam assim: te amo até a lua, papai. Ou o papai fala para a criança: te amo até, e por aí vai. A ideia disso, gente, de que chega até os céus o amor de Deus e a fidelidade de Deus, é que não acaba, é que não termina, é algo que não é limitado. As pessoas, pode ser que elas venham a não desfrutar dessa bondade, dessa fidelidade, por causa do seu próprio pecado, mas quando a gente entende o que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus, a gente vê que não tem limite realmente, porque Ele enviou o seu próprio Filho. Há 2 domingos atrás nós estávamos com os irmãos americanos aqui, e o pastor Tai, ele contou da triste experiência que ele passou. Ele perdeu uma filhinha, algo que você que é pai, você que é mãe, realmente ora para que isso não ocorra. E a gente sempre fala: eu quero morrer até antes mesmo do meu cônjuge, né? Não quero passar por esse momento de ter que perder alguém que a gente tanto ama. E ele passou por essa triste experiência, essa dor que não vai embora, não vai embora. E o nosso Deus, ele optou por enfrentar essa dor, de entregar o próprio Filho em sacrifício, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, o que o salmista faz aqui? Ele muda realmente o foco. Se a profundidade da maldade humana é realmente algo assim intenso, forte, voraz, é realmente algo verdadeiro, o salmista muda e começa a mostrar: o amor de Deus, gente, é muito maior que isso. O amor de Deus é realmente assim, ultrapassa aquilo que os nossos olhos podem enxergar, aquilo que os nossos olhos conseguem ver. A misericórdia de Deus chega até os céus, e a tua fidelidade realmente até as nuvens. E aí, gente, quando a gente começa a olhar para isso, para esse caráter de Deus, para essa ação maravilhosa de Deus, o meu coração e o seu coração vai ser desejoso do quê? De viver cada vez mais para esse Deus, de se refugiar cada vez mais nesse Deus, de conhecer e compreender cada vez mais quem é esse Deus. É impossível nós ficarmos inertes. Não, é verdade, Deus é bom, e a bondade dele está em Cristo Jesus, e a gente não fazer mais nada. Não tem jeito. O texto nos mostra essa busca por conhecer cada vez mais a Deus, e a palavra de Deus mostra sobre isso. Como as pessoas cresceram e têm que crescer, como nós precisamos crescer cada vez mais neste conhecimento de quem Deus é. O rei Davi, ele começa a olhar para a gloriosa grandeza de Deus, e não fica simplesmente com os seus olhares ali fixos na maldade dos perversos, mas ele busca conhecer esse caráter de Deus. Senhor, teu amor chega aos céus, tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça, ao versículo 6, é como os montes de Deus, teus juízos são como abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é
precioso, ele começa a exaltar esse Deus que é capaz de amar esses homens que são maus e perversos. Ele começa a ressaltar a grandeza da majestade de Deus. E isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque ele começa a trabalhar com alguns termos assim que fazem a diferença. O teu amor chega aos céus, a tua fidelidade até as nuvens. Muitas vezes, ou pode ser que na sua versão aí, fala sobre a benignidade de Deus. E em algumas traduções é utilizado esse termo benignidade, ou amor é traduzido. Mas a ideia é de um amor pactual, um amor inabalável. E aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus decidiu amar a mim e a você. E essa decisão de Deus não é influenciada por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu deixo de fazer. Deus realmente nos ama. Eu já falei para os irmãos desse texto, e vocês precisam decorar esse texto, Tiago 1,17. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, que desce do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Quando eu comecei a trabalhar em 93, eu trabalhei numa empresa em São Bernardo do Campo chamada Stringal, equipamentos e revestimentos industriais. Lembro do primeiro salário que eu recebi, 64 URVs na época. Estava naquela transição lá, que era o salário mínimo. 64 nos quebradinhos, né, da unidade real de valor, né? Estava naquele momento de transição ali, de 93 para 94. Eu fui trabalhar ali, tinha um pouco de noção de informática, porque eu fiz um curso num projeto social que tinha lá em São Bernardo do Campo, que chamava Camp, Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro. Olha como que as coisas mudam. Eu com 13 anos de idade, passei uma noite lá no camp, na fila do camp para pegar vaga. Meu pai precisava trabalhar no outro dia, ele falou: Alex, você quer ir lá? Vai para lá, meu filho. Hoje em dia nunca que eu ia deixar meu filho passar a noite na expectativa de conseguir uma vaga no Senac, por exemplo, ou no Senai. Quem que seus irmãos acham que ia passar a noite lá? Eu aqui. Meu pai falou: Alex, você quer ir? Você vai. É diferente, as coisas mudaram, né? E fui para lá. E chegando nessa empresa lá, alguns computadores, eu conheci o tal do Prologica 700, que tinha um disquete de 5 1/4. Essa molecadinha mais nova não sabe nem o que é disquete. Ainda mais o disquete de 5 1/4. O Ebenezer ajudou a produzir esse disquete, viu, gente? Ele ajudou a produzir. O Sandro ajudou também, né? O Sandro ajudou. Que não cabia nada, mas era um disquetão mole, grandão, assim, no Prologica 700. Ele era maior que uma televisão. Um negócio gigante, né? Um tecladinho pequenininho, um monitorzinho pequenininho. Mas eu tive que perguntar para o pessoal o que era uma pecinha que estava ali ligado, que era o tal do estabilizador de voltagem. E eu não sabia para que servia o estabilizador de voltagem. E aí naquela ocasião me falaram, depois eu conversei com o Tony, ele me explicou que a energia ela não vem em 110, realmente assim constante, 110, né? Ela tem uma variação. E o estabilizador de voltagem ajuda o equipamento a não estragar, porque ele pega a voltagem que está ou acima até 127, né? E até para baixo é quanto, Tony? 90? Por aí, de 90 a 127, ele coloca de uma forma estável. Então contei tudo isso, comecei a trabalhar tudo para falar do estabilizador, né? A viagem que a gente faz, né? E por que eu estou falando do estabilizador? Ele tem essa capacidade de pegar as ondas da energia e deixar no mesmo padrão. O amor de Deus para mim e para você é de uma maneira assim, que Deus, Ele decidiu nos amar com a mesma intensidade, com a mesma capacidade. Em Cristo Jesus, não há variação, o amor de Deus. E isso eu tenho que entender. Quando eu entendo esse amor de Deus, muda a minha compreensão de quem é o Senhor. Porque Ele me ama não por aquilo que eu sou, ou simplesmente por aquilo que Ele é capaz de fazer em mim. Ele me ama porque Ele decidiu me amar em Cristo Jesus. E se porventura eu era falhar e a gente falha, a gente peca, o amor dele está acessível ainda. É necessário que eu me arrependa e que você se arrependa. É necessário que a gente volte para Ele arrependido e humilhado, mas o amor dele estará lá, à disposição. E é isso que o rei Davi coloca aqui: o teu amor é algo diferenciado, a tua fidelidade, a tua misericórdia é algo que não é limitado, é ilimitado. A retidão do Senhor é algo que ele coloca aqui, algo como grandioso, forte. A tua justiça é como os montes de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. É algo realmente, gente, que seria inesgotável.
E é o que Davi faz, ele olha para essa gloriosa grandeza de Deus. Queridos, Deus é diferente de mim e de você, porque Ele é capaz de amar aquelas pessoas que fazem mal. Eu e você parece que nós temos algum tipo de ressentimento, né? De restrição. Pô, fez mal para mim, eu vou ficar com o pé atrás com essa pessoa. Não vou me abrir tanto, não vou chegar tão perto assim, não vou me doar tanto. É muito legal a gente olhar para a vida de Cristo, porque sofre quem ama mais. E Ele sofreu porque Ele amou. E como é dito no Evangelho de João, no capítulo 13, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não até onde era conveniente, amou-os até o fim. É esse amor que é realmente grandioso, que é realmente assim algo glorioso, que é realmente algo generoso, um amor que é revelado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, porque o sangue do Cordeiro ele fora derramado antes da fundação do mundo. Deus sabia o caminho que a humanidade iria traçar, e o Cordeiro fora imolado e sacrificado antes da fundação do mundo. Mas o texto diz algo maravilhoso aqui também no versículo 7, que, ó Deus, como teu amor é precioso, os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Ele está falando que esse amor é um amor protetor. Versículo 8, eles se fartarão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Interessante que esse termo delícia aqui, ele tem origem num termo muito conhecido da gente, Éden, lá do jardim do Éden, ou seja, onde ali é considerado o que mesmo, gente? O paraíso de Deus, a presença de Deus estava ali, a pessoa de Deus, um relacionamento maravilhoso com o Senhor. Ele mostra aqui para mim e para você, que nele nós estaremos protegidos, nele nós estaremos supridos. Olha o versículo 9, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. É o que precisa. O que precisa é eu entender cada vez mais e compreender cada vez mais quem é esse Deus. Quem é esse Deus? E ele diz assim: pois em ti está a fonte da vida, pois na tua luz vemos a luz. João 8, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá o que, gente? A luz da vida. Jesus é quem proporciona a segurança que tanto necessitamos. Os sacerdotes, eles eram privilegiados por aqueles sacrifícios que iam, eles poderiam usufruir daquilo lá também, daquela porção dos sacrifícios para a própria alimentação. Mas o rei Davi mostra algo assim maravilhoso, que só é encontrado na pessoa de Cristo Jesus. E ele diz isso no Evangelho de João: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E está faltando um que eu esqueci agora, são 7. Eu sou o bom pastor, não sei se eu tinha falado já. Eu sou o bom pastor, que são 7 eu sou de Cristo Jesus, mostrando que o mesmo Deus do Antigo Testamento que cuidou da nação, está ali agora se doando para cuidar de todo aquele que nele crer. Aonde que eu vou ter este amparo? E aonde que eu vou desfrutar deste amor? Somente na pessoa de Cristo Jesus. Mesmo quando tudo parece corrompido ao meu lado e ao seu lado, há um Deus fiel, justo e bom, pronto para acolher e sustentar os que o buscam por meio de Jesus. Queridos, o mundo vai de mal a pior. Tem uma linha aí teológica que diz que o mundo vai melhorar até Cristo Jesus voltar. É uma linha que já está caindo. Realmente, quando você lê um pouco mais a Bíblia, você vê que essa linha teológica não deve existir. Porque o mundo, ele está piorando. E ele vai piorar. E citei o texto que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: saiba, porém, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O apóstolo Paulo escreveu esse texto para Timóteo ali, acho que no ano 60 depois de Cristo. Então aí tem uns 1980 anos, não, 60 anos mais ou menos, né? 1960 anos. Você acha que melhorou ou piorou o mundo? Piorou.
e o mundo vai piorar. Mas a gente olha assim, e agora, José, o que acontece, gente? Mesmo quando tudo parece corrompido ao nosso redor, mesmo quando parece assim, puxa vida, não tem ninguém que faça o bem, e a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, ou seja, a situação é difícil e complicada. Eu e você não devemos colocar o nosso olhar nas pessoas, mas fazer como o rei Davi fez. Ele viu a profundidade da maldade humana, mas ele não ficou com o seu olhar ali. O que ele fez? Ele olhou para Deus. E aí, ele foi lembrado que existe um Deus que é fiel, um Deus que é justo e bom, pronto para acolher, pronto para abraçar, pronto para sustentar os que o buscam por meio de Jesus. Ele não vai acolher e sustentar aqueles que o buscam por meio de si mesmo. Não, ele só vai acolher e sustentar aqueles que o buscam por meio de Cristo Jesus. Mesmo diante da maldade humana, Deus sempre será refúgio seguro e fonte de vida para os que o temem por meio de Jesus. Nós vimos do versículo 1 ao versículo 4 a profundidade da maldade humana. Acabamos de ver aqui do versículo 5 ao versículo 9 esse Deus que é fiel e justo, que é amoroso, a gloriosa grandeza da pessoa de Deus. E o rei Davi termina de uma maneira muito legal. Ele clama por quê? Por proteção e justiça. Por quê? Porque ele sabe que os homens são maus e perversos. Então, se os homens são maus e perversos, o que esses homens são capazes de fazer contra ele? Qualquer atrocidade, podem matá-lo. E o rei Davi revela que a segurança dele não está em cavalos, não está em homens de guerra, não está em número de soldados, mas que a segurança está no Senhor. Então ele clama. Olha só, versículo 10. Preserva teu amor para os que te conhecem. Deixa eu colocar aqui o versículo 10. Preserva teu amor para os que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. Não permitas que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. É muito legal que esse clamor aqui por proteção e justiça é revelado. Ele estende a tua mão, preserva teu amor para aqueles que te conhecem. E como que a gente conhece a Deus? Por meio da pessoa de Cristo Jesus. Queridos, um grande privilégio é ser filho de Deus. Um grande privilégio é por ser, ou de desfrutar, por ser filho de Deus, é clamar, é ter a certeza de que Ele cuida de mim e de você. É muito bom descansar sob as asas de Deus, se alegrar no banquete que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. E mesmo diante de tudo isso, o rei Davi, ele ora para que Deus possa continuar a abençoar o seu povo, e para que um dia os ímpios venham ser julgados. Na realidade, na visão de Davi, os ímpios já estão julgados, Os malfeitores estão ali caídos, estendidos no chão e não conseguem se levantar. Uma mesma ideia que está no Salmo 1, que os ímpios não prevalecerão no dia do juízo. É o que o rei Davi está colocando aqui. Queridos, eu e você, nós precisamos lembrar uma coisa, que em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos. E quando nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, Deus, Ele me ama e Ele te ama e Ele me abençoa e te abençoa em Cristo Jesus. Por isso que eu estou enfatizando isso aqui, Mesmo diante da maldade humana, Deus sempre será refúgio seguro e fonte de vida para os que o temem por meio de Cristo Jesus. Não tem jeito de ser abençoado, de ser protegido, se não for por Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós recebemos este livre acesso até Deus e temos este privilégio de ser filho de Deus e podemos clamar ao Senhor por proteção contra todos os nossos adversários, inclusive aquele que o mundo diz, siga o seu coração. Saiba, meus queridos, que o nosso coração, ele é um adversário
que precisa ser vencido e precisa ser domado. Sabe como que o apóstolo Paulo nos ensina a domar esse inimigo? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. Eu não gosto muito, não que a tradução esteja errada, não é isso, mas eu gosto daquela versão que diz assim: portanto, façam morrer toda a vossa natureza terrena. Como é que eu faço para matar a minha natureza terrena? Eu preciso enfraquecê-la. Como é que eu enfraqueço a minha natureza terrena? Quando eu não a alimento. Eu não posso arrancar. Todos os nascidos depois de Adão, com exceção de Cristo Jesus, têm uma natureza pecaminosa e perversa. E a gente não consegue arrancar essa natureza terrena. Vou arrancá-la de mim, não tem jeito. Não dá. Mas a gente pode matá-la. Como que a gente mata? Enfraquecendo. Uma planta a gente consegue. Se a gente pegar aquela planta ali que eu não sei o nome, se o Isaías estivesse aqui, ele ia dar até o nome, como é que fala aquele nome científico, né? É científico, né? Ia dar um nome científico, né? Da planta. Se a gente arrancar ela da terra, ela vai morrer. Eu não consigo arrancar a natureza pecaminosa de mim, nem de você. Mas em Cristo Jesus, e por causa de Cristo Jesus, é possível enfraquecê-la. E se ela ficar enfraquecida, aí ela não vai ter domínio sobre mim. Se a gente deixar de colocar água na plantinha, se a gente deixar de colocar alguns nutrientes ali nela, essa plantinha já vai ficar murchinha, mais feinha, vai ficar ali caidinha e vai morrer. Vai morrer. A gente precisa eliminar essa natureza terrena. E a gente tem que tomar cuidado. E o rei Davi, o que ele faz aqui? Ele ora. Ele ora para quê? Para que a gente seja protegido dos nossos inimigos. A gente sempre pensa dos inimigos externos, né? Esses são os perigosos. Será que são mesmo? Gente, no nosso contexto do Brasil aqui, muito pouco provável. Tem inimigos? Temos. Conversando com o irmão da igreja hoje, a respeito do seu trabalho, ele falou que tem uma pessoa no trabalho dele ali, fazendo de tudo para derrubá-lo. E ele falou assim: eu cheguei onde eu cheguei, sem pisar em ninguém e sem falar mal de ninguém. Foi somente por aquilo que os chefes viram no meu trabalho. E eu não preciso menosprezar ninguém e nem falar mal de alguém. Não precisei fazer isso. Então você fica tranquilo. Você não precisa ter medo de mim, não. Eu só vou trabalhar e vou trabalhar direito. Tá? E se você quiser o meu lugar, trabalhe melhor do que eu, então. Trabalhe melhor do que eu. Acontece. Tem esses problemas? Tem. E podemos clamar para Deus nos livrar desses adversários. Mas a gente tem que lembrar que o maior adversário que o Salmo está revelando aqui não são homens ferozes, perversos, como o próprio rei Davi citou em outros salmos. Eles estão à espreita como leões ferozes, prontos para me derrubar. Não é isso, não. É a maldade do coração do homem. É a maldade do coração do homem. E a gente pode clamar para que Deus realmente possa nos proteger dessa maldade e do nosso próprio coração. Preserva teu amor para os que te conhecem. Queridos, se você quer continuar desfrutando do amor de Deus, conheça cada vez mais esse amor por meio de Cristo Jesus. Viva a justiça de Deus e busque a justiça de Deus. E aí o versículo 11 e 12: não permitas que os pés dos soberbos me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali caídos. Tinha um inimigo visível? Tinha também. Mas pode ser que a gente não tenha esse inimigo visível, mas tem aí o meu e também o seu coração. O que a gente tem aqui nesse salmo que é muito legal, queridos? É que o pecado humano revela a necessidade de um redentor. Então como é que a gente vai resolver o problema do pecado? Vou ser uma pessoa mais correta, vou ser uma pessoa mais ética e mais moral. Não, você precisa de Cristo. E eu preciso de Cristo. O pecado humano só é resolvido com o sangue de Cristo Jesus. Ou seja, queridos, não existe a possibilidade de resolvermos o problema do pecado sem ser por meio da pessoa de Cristo Jesus. Não tem jeito. Cristo Jesus veio para salvar e para libertar a humanidade dos seus próprios pecados. Aquele que não pecou, ele se humilhou para que os meus e os seus pecados pudessem ser perdoados. Então, queridos, Cristo Jesus é a única esperança para este coração enganoso. Você não pode dar ouvidos ao seu coração. Você precisa cada vez mais dar ouvidos à voz de Cristo Jesus. A fidelidade e a misericórdia de Deus se cumprem perfeitamente em Cristo Jesus.
Não tem jeito de eu desfrutar dessa misericórdia ou dessa fidelidade se não for por meio de Cristo Jesus. O Salmo 36, ele não é um daqueles salmos que na classificação teológica seriam salmos messiânicos, não é. Mas queridos, essa fidelidade de Deus, a misericórdia se cumpre em Cristo. Então eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que conhecer a Cristo e depender cada vez mais de Cristo Jesus. Uma misericórdia manifestada lá na cruz, até um momento assim em que Jesus Cristo diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Uma fidelidade revelada na aliança eterna, pelo sangue do Cordeiro. Uma justiça e um juízo satisfeitos realmente no sacrifício substitutivo. Cristo Jesus foi o nosso substituto lá na cruz. Por isso que nele, queridos, se cumprem perfeitamente. E o clamor por proteção e justiça se realiza na intercessão de Cristo Jesus. O texto diz: estende a tua bondade, preserva realmente o teu amor. Queridos, é Cristo Jesus. Quando chegarmos ao céu, o nosso passaporte celestial é pelo sangue do Cordeiro, não é pelas nossas próprias credenciais. Fui pastor da primeira igreja batista em Itajubá. Muito legal ser pastor da primeira igreja batista em Itajubá, e eu agradeço a Deus pelo privilégio. Mas isso não vai me dar livre acesso até Deus por ser pastor em Itajubá. Não, mas eu nasci numa família cristã, papai cristão, diácono, depois presbítero, caiu da fé. Não, estou brincando, viu? Pessoal aí que de origem presbiteriana, tá? Está na igreja presbiteriana lá em Pouso Alegre de Árvore Grande. Presbítero, família cristã, igreja batista do Jaçanã, nasceu na casa da minha avó. Minha avó, não olha a fé dela. Não vai adiantar nada. A fé da minha avó era para ela e não para mim. E eu falei sobre isso no culto de 90 anos dela, no ano de 2012. Tive o privilégio de pregar, eu falei sobre isso. Uma fé que é suficiente para ela, mas que pode me impulsionar e te impulsionar, mas que não vai ser o suficiente para mim e para os filhos ali, para os netos, para os bisnetos, e por aí vai. O Silas estava lá naquele culto, ele e a irmã Suzana estavam lá. Culto de 90 anos de gratidão a Deus pela minha avó. Não é, gente, não é uma credencial nossa, é o sangue do Cordeiro. Como é que a gente vai ter proteção então? É pelo sangue do Cordeiro, é confiar cada vez mais na pessoa de Cristo e na obra de Cristo Jesus. Saber que é o seguinte, gente, o mal um dia vai ser eliminado, o mal um dia vai acabar, e se tem maldade no mundo, saiba que está diante dos bons propósitos de Deus, e que um dia a maldade vai acabar. Eu preciso lembrar, e você precisa lembrar, que mesmo que o pecado reine nos corações, o meu e o seu coração, que confiou em Cristo Jesus, não precisa ter o pecado reinando. Tem que deixar Cristo Jesus reinar. Mesmo que o pecado esteja aí no mundo, eu não preciso viver como o mundo vive. Mesmo estando no mundo, a gente precisa lembrar que Cristo Jesus, Ele é a luz do mundo. E quem o seguir, não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. O Salmo 36, ele mostra para mim e para você o seguinte: os homens são maus, mas Deus gosta da gente. O que a gente tem que fazer então? Corra para Jesus. Se você não fez, faça isso o quanto antes, porque a gente não sabe quando será o nosso último dia de vida aqui na terra. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, obrigado. Obrigado pelo Salmo 36. Obrigado porque ele mostrou o caminho, Santo Deus, de esperança que está fundamentado em Cristo Jesus. E que em Cristo Jesus possamos cada vez mais, Santo Deus, estar seguros, protegidos, que possamos nos refugiar no Senhor por meio do seu Filho, Pai. Obrigado pelo sangue dele que fora derramado. Obrigado porque ele foi o nosso substituto, Pai. E eu quero te agradecer por isso, porque eu não seria capaz de promover nada que me desse a salvação. Mas obrigado porque Cristo Jesus realizou o sacrifício perfeito. E obrigado porque um dia o Senhor abriu os meus olhos, ó Pai, e eu pude crer em Cristo Jesus como meu único suficiente Senhor e Salvador. E que todos os corações aqui possam ter essa mesma experiência,
Aqueles que ainda não tiveram, a minha oração é para que Teu Santo Espírito toque. Aqueles que já tiveram, que possam cada vez mais revelar que Cristo Jesus é o Senhor e o Salvador por meio dos frutos, ó Pai. E que as vidas possam apontar realmente para o Senhor. Possamos cada vez mais, ó Pai, descansar em Ti e desfrutar da Tua bondade e da Tua compaixão. Muito obrigado, Pai, que Teu grande amor, Santo Deus, que a Tua graça revelada em Cristo Jesus e que ao Teu consolo, que é dado e administrado por Teu Santo Espírito, esteja com todos os Teus filhos, espalhado por toda a face da terra e por todo sempre. Amém.